Olá, meu nome é Juliana Ferreira, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como é o meu processo para conseguir montar uma coreografia de balé e de jazz. Para quem não sabe, eu sou professora de balé clássico há mais de 10 anos, então eu tenho uma experiência aí já dando aula, montando coreografias. Então eu tenho um pouco de bagagem aí que faça com que eu possa compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência com vocês. A gente está numa época do ano em que já estamos ensaiando, já montei algumas coreografias agora em julho. Acho que faltam umas 2 coreografias para terminar. Já montei a grande maioria das coreografias, então agora a gente está em processo de voltar às aulas e de começar os ensaios para as apresentações do final do ano. Eu já tenho algumas apresentações marcadas para novembro, algumas marcadas para dezembro. Então, a gente tem que acelerar essa questão aí do ensaio. E eu sempre faço assim, né? Eu sempre tento montar as coreografias em julho, que é o meu mês de férias, quase férias, né? Porque eu também trabalho um pouquinho nas férias, montando as coreografias, estudando e tal. Então, eu faço essa montagem de coreografias em julho, para quando a gente voltar, retornar em agosto, eu já começar a volta às aulas, já ensaiando as coreografias que vão ser apresentadas no final do ano. E a gente tá nesse processo aí. Agora a gente tá no começo de agosto. Eu tô gravando esse vídeo no começo de agosto, né? Mas pra vocês vai estar no ar só lá para setembro, eu acho, ou no final de agosto, setembro, alguma coisa assim. E eu sei que tem muita gente que tem curiosidade para essa vida aí de professora de balé clássico, de bailarina, então eu vou compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir pra gente montar uma coreografia é saber qual vai ser o tema do espetáculo. Por isso que eu já vou... Algumas escolas, antes das férias de julho, já vão me passando o tema... Ou então eu vou perguntando para elas, mando mensagem, você já tem um tema definido e tal. Vou perguntando isso, porque a primeira parte é a gente saber o tema pra gente poder fazer todo o contexto, montar toda a história ali, né? A primeira parte é o tema, certo? Sem o tema a gente não sabe as outras coisas. Nem toda escola coloca um tema, tem escola que faz só algumas apresentações, um tema meio livre assim, e aí eu só faço uma coreografia normal, padrão, e entrego. Então nem toda escola tem uma história que vai contar, tem personagens, tem tudo isso. Nem todo mundo, não é todo estúdio que tem. Quer dizer, na verdade, quando é estúdio de dança, eles fazem isso, né? Fazem um espetáculo com mais histórias, personagens, tema, assim. Mas quando é colégio de educação infantil, assim, normalmente... Tem alguns que fazem alguma história, porque eu tenho alguns que eu trabalho. Tem alguns que montam essa história, esses personagens. Tem algumas que não, que deixa livre. Então, depende muito de onde você já está trabalhando. E aí, depois do tema, vem os personagens, é claro. Então, fiquei sabendo do tema, fiquei sabendo da divisão. O próximo passo é saber da divisão dos personagens. Alguns lugares eu posso escolher os personagens que eu quero, outras escolas eles passam os personagens pra gente e a gente se enquadra ali dentro daquilo que a pessoa passou pra gente. Então, depende também do lugar. Mas aí vem o tema, do tema vem os personagens. E aí, quando a gente sabe os personagens, a gente consegue já ter uma ideia do que a gente tem que fazer. Outra coisa que é muito importante a gente saber é a gente saber a questão dos figurinos. Se vai ser algum figurino mais difícil de se locomover, se vai ser algum figurino que venha com algum adereço de algum objeto de cena, se elas vão estar segurando alguma coisa na mão. Por exemplo, tem uma turma esse ano que vão dançar com uns paninhos. Então, eu já separei os paninhos aqui. Quando for lá dar aula, ensaiar, eu levo os paninhos já para elas irem ensaiando com os paninhos nas mãos e monto uma coreografia com aquele objeto que elas vão usar para elas já conseguirem se adaptar àquele objeto e conseguir dançar segurando alguma coisa. Tem uma outra turma também que vai dançar com bonecas na mão. Então, a gente já ensaia como se estivesse segurando as bonecas. Ou elas levam, ou a gente só finge, ou elas levam algum bichinho de pelúcia, alguma boneca para o estúdio e a gente trabalha com esses nos ensaios até a gente ter as bonecas oficiais. Então aí depende, a gente vai fazendo um jogo de cintura, a gente vai pelo menos pensando na coreografia, sabendo que a gente vai ter aquele objeto na mão, sabendo que a gente vai ter tal figurino. Isso dá ajuda a clarear um pouquinho as ideias. E aí o próximo passo é a gente procurar e pesquisar as músicas que façam sentido com aquele tema e com aquele personagem. Tem balés de repertório, como por exemplo, tem um estúdio que vai dançar o Lago dos Cisnes esse ano. E já tem esse Lago dos Cisnes, já tem toda a playlist completa para ser seguida, né? Então, se a pessoa vai seguir fielmente aquele balé de repertório, ela já vai usar aquela playlist, que é o que vai acontecer nesse lugar que eu trabalho. Eles vão usar a playlist oficial do Lago dos Cisnes. Então, já tem a música lá pronta, é só fazer a divisão ali de qual música é de qual parte, essa música vai para tal pessoa, essa música vai para tal turma, essa música vai para outra.
Então tem essa divisão. Agora tem outras escolas que não usam músicas oficiais de balé de repertório. Por exemplo, uma outra escola que eu trabalho vai dançar o Quebra-Nozes. E aí tem uma música ou outra, assim, que não é oficial do balé de repertório, que é uma música à parte, que a gente encontrou, achou legal, achou bonitinho e colocou lá no meio. Então, a gente fez isso. Tudo bem, tudo depende muito da proposta do lugar. Eu não me importo, pra mim, tanto faz. Mas, enfim. Aí tem as outras escolas que tem os temas já definidos. Eu já peguei algumas músicas características. Tem uma escola que vai falar um pouquinho sobre o Nordeste. Então, eu já peguei uma música já característica mais do Nordeste. Tem música que não tem, como eu falei pra vocês, tem música que não tem tema, não tem personagem. Então, já peguei uma música ali X, uma música assim, padrão, assim, de balé, pra pra montar a coreografia. Já montei a coreografia. Então, usei uma música X. Então, depende muito, né? Vai de escola para escola. Mas aí, o próximo passo é a gente saber a música. Primeiro, estudar, ouvir aquela música e começar a ter as ideias do que a gente pode fazer. Um outro passo é entender qual que é a faixa etária daquela turma, daquele personagem, daquele grupo, né? Para você conseguir colocar passos que sejam adequados àquela faixa etária, àquela turma, ao nível daquela turma. Então, entender também a faixa etária, saber a idade, o nível da turma como que tá ali, isso faz toda a diferença também para você conseguir montar uma coreografia que seja capaz que elas dancem, memorizem e fique bonitinho no palco. Para não ser uma coisa também muito difícil que as meninas não consigam fazer e sai tudo cagado. Não dá também. Então é bom você ter essa consciência para você conseguir montar algo que seja real para elas, que faça sentido para elas, que estejam de tudo que elas foram aprendendo ao longo do ano. E aí, o que eu faço? O que eu faço para conseguir começar, de fato, a prática de montar a coreografia é ouvir a música pausadamente. Eu não consigo ouvir a música inteira e já começar a pensar em um monte de coisa. Eu escuto parte por parte. Então, eu escuto uma parte da música, o comecinho, já vou pensando nas ideias, e aí faço o quê? Que tá aqui na minha listinha até, eu anoto. Então, eu escuto pausadamente, tenho as ideias, penso nos passos que fazem sentido com aquela parte da música, e eu anoto tudo no meu computador. Normalmente, às vezes eu faço no caderno, às vezes eu faço no computador, mas a maior parte eu faço no computador. Anoto lá no computador, escuto mais um pedaço. Aí anoto lá outro pedaço e uma coisa que faça sentido com a outra. Eu vou ouvindo um pedacinho, aí eu memorizo aquele pedaço, repito aquele pedaço algumas vezes na cabeça. Aí eu escuto mais um outro pedaço, escrevo mais um outro pedaço, escuto mais um outro pedaço, aí escrevo o outro pedaço, até que eu vá montando por blocos a música inteira. E aí o que eu faço também é tentar dançar essa música sozinha aqui na minha casa. Então eu vou lembrando dos passos e vou fazendo os passos aqui na minha casa para ver se condiz com o tempo da música, se o tempo da música tá certo, se a música se os passos precisam ser um pouco mais lentos, ou se os passos conseguem ser mais rápidos, depende da turma também. Então tem turma que pega mais rápido, tem turma que pega um pouco mais devagar, tem turma que eu preciso que os exercícios sejam, que os passos sejam um pouco mais lentos para elas conseguirem fazer bonitinho no tempo da música. Então eu vou encaixando isso no tempo da música e vou montando toda a estrutura de uma coreografia. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para montar coreografias, confesso. Eu prefiro muito mais dar aula do que ensaiar, do que montar coreografia. Porque eu não me acho tão criativa assim, eu não acho que minhas coreografias ficam super boas e super diferentes, super legais. Eu não tenho essa autoestima, sabe? Então eu sempre acho que eu poderia estar melhor, que poderia melhorar, mas eu faço com o que eu consigo, que as ideias que surgem na minha cabeça, eu faço com o que eu posso. E até agora tem sido bem, tem dado tudo certo. E aí eu falei pra vocês que às vezes eu faço a coreografia aqui na minha casa, né? Ouvindo a música, pensando nos passos. Eu faço, às vezes, pra poder grudar no meu corpo a coreografia, pra que quando eu chegar no ensaio eu já saber mais ou menos o que eu vou passar pras crianças, eu já ter um pouco mais decorado esses movimentos. E é até uma outra coisa, o último item da minha lista, que é decorar tudo e repassar na minha cabeça. Então, depois que eu fiz até o final, na verdade, eu sempre vou escutando bastante as músicas, bastante os blocos de coreografias, as partes, para já ir memorizando. Mas depois eu escuto várias vezes até o final da música, a música inteira, e vou repassando aquela coreografia na minha cabeça. Vou repassando, escuto de novo, repasso, escuto de novo, vou repassando na minha cabeça, vou fazendo ela inteira. Eu faço isso algumas vezes e tento fazer isso todo dia, em algum momento do dia. Então eu coloco o fone de ouvido, pego o celular e escuto as músicas das coreografias e vou lembrando, vou tentando lembrar
pra mim conseguir memorizar o mais rápido possível. Tudo bem que eu tenho tempo, né? Eu tenho agosto, setembro, outubro e às vezes o comecinho de novembro pra ensaiar. Mas mesmo assim eu não gosto de confiar que minha cabeça vai memorizar isso só nos ensaios. Eu gosto de estudar um pouco antes para que eu memorize mais rápido, para ter certeza que quando a gente for dançar no espetáculo, quando a gente subir no palco, eu vou subir no palco sabendo a coreografia, e porque se eu errar, elas erram, né? As turmas que eu danço com elas. Então, eu não posso errar. Então, eu tenho que memorizar bem as coreografias para conseguir passar para elas no dia da apresentação. Tem turma que eu não danço junto, não, tá? Tem turma que eu ensaio elas e elas sobem no palco sozinhas e dançam sozinhas, que são as turmas um pouco mais velhas. Mas a maioria que eu tenho, como a maioria que eu tenho é baby, pequenininhas, balé infantil, assim, então eu danço junto com elas. E aí eu preciso saber a coreografia tanto quanto elas, para que no dia do espetáculo elas dancem bem. É isso. Acho que eu falei demais, né? Não sei se eu falei demais. Mas eu espero que tenha dado para entender para vocês mais ou menos como funciona esse processo, como que é tudo isso, que é montar uma coreografia de balé e jazz. E para o jazz é o mesmo processo, tá? Só que eu só tenho uma turma de jazz atualmente, e aí eu faço o mesmo processo, escolho as mesmas coisas. A diferença é que às vezes eu posso pirar um pouquinho mais na música, posso pegar umas músicas mais atuais, umas músicas mais cantadas. E aí, enfim, depende. Falei tanto que eu fiquei com sede e nem trouxe uma garrafinha de água aqui pra beber água, porque minha boca tá toda seca, meu Deus. Mas eu vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre como funciona esse processo de criação. A gente tenta sempre ligar um movimento no outro, um movimento que faça sentido, algum desenho coreográfico também. Então, se a gente faz uma roda, se a gente faz uma fila, se a gente faz outra fila de outro jeito, se elas vão um para cada lado, se elas vão juntas para o mesmo lado, enfim. Tem desenhos coreográficos que você pode estudar, que você pode trabalhar ali na sua coreografia também. E aí, nisso tudo, você vai sentando, escrevendo, pensando, e enfim, é o processo que eu falei pra vocês agora. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar o like caso vocês tenham gostado desse vídeo. E vejo vocês então no próximo vídeo. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um grande beijo. Tchau. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar. Eu anoto as coreografias justamente pra mim não esquecer e pra levar comigo até os ensaios, porque pelo menos no começo, assim, eu não lembro a coreografia de cara, de já saber de tudo. Então eu levo as minhas anotações no celular e aí eu vou ensaiando as meninas, e se eu esqueço alguma coisa, se eu preciso lembrar de alguma outra parte, eu tenho uma coreografia anotada ali no meu celular. Então eu pego, leio, aí eu vou lá e passo pra elas e vou ensaiando aquilo para que eu consiga memorizar o mais rápido possível. Então eu tenho a minha colinha assim que eu uso conforme os ensaios forem se desenvolvendo. É isso.